Shalom Adonai, bom dia a todos. Antes de mais nada, deixa eu ter o Ahaft, quer dizer, eu gostei. Compartilha esse vídeo. Irmãos, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre guerras espirituais, mundo espiritual. Irmãos, as pessoas hoje, muitas diz que entendem sobre guerras espirituais, sobre espiritualidade, na verdade não entendem. Irmãos, um espírito maligno, os daimons, quando se apoderam num corpo humano, antes de se apoderarem, eles invadem o psicológico, a mente. O primeiro passo da possessão, intercessão, é uma hierarquia. A pessoa dá legalidade, ou quando vão em bruxarias, ou esses negócios de que vão benzer, costura, fazem costura no machucado, carnal, espiritual, é voodoo. Vocês entenderam? Voodoos. Você já está dando a legalidade para um espírito maligno entrar em teu corpo, ou seja, para uma outra pessoa. Tá entendendo? Irmãos, a primeira parte para um demônio entrar é essa. Ou com sangue podre. Sangue. A segunda parte é o chakras que abre através disso. Irmãos, quando um espírito maligno se apodera, presta bem atenção, de uma pessoa, ela não fica berrando e se retorcendo. Isso é psicológico. Não tem nada a ver com demônio. Irmão, espírito maligno, quando toma de verdade o corpo de uma pessoa, ela levita. Ela levita. Tem castas e legiões, tem demônios em particulares. Não existe Zé Pilantra, Zé Pilinho, tranca a rua, não existe. Todos os espíritos malignos tranca tudo, todos. E tem Yahvé dos espíritos que usa o espírito maligno para trancar também. Ou quando Yahvé faz particular, tranca tudo também. A diferença é que no mundo espiritual, você não sabe quem que é o espírito. Não existe bem ou mal no mundo espiritual, não existe. Cabe eu e você intercedemos, consagrarmos e ter discernimento, discernir qual espírito que é a santidade. Entra o quê? A santificação, a consagração, espírito e ouvido sensível ao Espírito Santo, a Paráclitos. Irmãos, as pessoas caem endemoniadas lá e falam, nossa, expulsei o diabo. Não, não expulsou nada. Ninguém pode empeitar Lúcifer, Satanás, o diabo, ninguém. E Yahvé mesmo fala que não tem um homem que para empeitar ele porque ele mata, ele destrói. A cauda dele vai destruir 3/3 da parte da terra. Apocalipse fala sobre ele. Está em Apocalipse, leia Apocalipse que vocês vão entender. Irmão, o espírito maligno, ele toma posse da mente da pessoa quando a pessoa dá legalidade, tá? Vou dar um exemplo. A birra, muita birra. Cai no chão, se retorce, tá tudo bem lá? Não. Esse daí é psicológico. Um espírito maligno toma posse do corpo, não expulsa tão fácil, não. Demônios arrebenta, faz levitar bancos. O espírito maligno, ele possui um poder. Isso daí que a gente vê nas igrejas, e grita é meninice. Meninice, em falar que é demônio, não é demônio. É pessoa que tem problema psicológico, não é problema mental, não é. É problema como posso falar assim para vocês entenderem? Não é distúrbio, é uma pequena parte que o espírito maligno joga a seta, entra no sentimento desde quando ela era criança, adolescente, jovem, até o momento de se manifestar a possessão da mente, possessão. Tá entendendo? Ela não está possessa por demônio. Irmão, eu já vi pastores levar surra de espíritos malignos, demônio. Eu tenho mais de 22 anos que eu trabalho com espiritualidade, que eu desfaço bruxaria mesmo, de ver mesas levitando, de ver pessoas levitando, facas voando, espíritos não humanos e espíritos humanos andando, atravessando casas.
terrenos, sangue derramado. E Yeshua, ele atravessou uma parede. Na pior guerra que Israel teve, no tempo de Yeshua, estava em carne e sangue. Barrabás e seus guerreiros mataram 150 mil guerreiros romanos, derrubaram a estátua de César. Aí Yeshua, no meio da multidão, ele teve que atravessar a parede. Tiago, Pedro e João, todos lá falou: cadê mestre? Cadê Rabi? Cadê Rabi? Irmãos, compreenda que um espírito maligno não sai com o sangue de Jesus, o sangue de Yeshua. O sangue de Yeshua, Hamashia, purifica, cura na nossa carne. Entra a ceia. É a cura. Os espíritos malignos sabem o nome de Jesus, o verdadeiro nome de Jesus é Yeshua Hamashia. Eles trocaram uma ideia. Leia os 4 evangelhos. Jesus foi até o cara que estava possesso e o espírito maligno trocou uma ideia com Yeshua. Yeshua falou assim: vai para o lago de fogo, entre sobre pujo, te humilho, te lanço para onde? Para o lago de fogo. Os espíritos malignos falaram: não, nos mande para os porcos. Chamaram o nome dele. Irmãos, cai pessoas endemoniadas, não é demônio. Não é demônio. A pessoa que tem visão espiritual, ela sabe o que está se passando no corpo dela, a legalidade que ela deu, as legalidades, tem tudo isso. Você tem que saber, irmãos e irmãs, eu estou alertando, o mundo espiritual, o espírito maligno não brinca. Ele vai até a face de Yahvé e pede autorização, fala assim: o Senhor me autoriza eu ir lá arrebentar o fulano, fazer tudo? Vai. Ra. Yahvé fala Ra. Imediato. Irmãos, quando uma pessoa cai dessa maneira, que fica retorcendo no chão e gritando, é a mente dela que está sendo dominada pelo espírito maligno. Não é o corpo. Porque quando o corpo é dominado pelo espírito maligno, 7 homens não conseguem segurar direito. E não é batendo, puxando o cabelo, não. Isso não. Não. A pessoa, quando fica com o espírito maligno, irmãos, as pessoas que estão no banco saem correndo de perto. O espírito maligno, ela sai do corpo dela e pega outras pessoas. Não fica se retorcendo no chão. Exorcismo. Expulsar demônios. Não é brincadeira. Já teve pessoas e pastores e padres que morreram expulsando demônios, morreram. O espírito, o demônio saiu do corpo e atacou a própria pessoa. Eu já passei por experiências assim. Eu já passei. Yahvé dos Espíritos já colocou moças levitar do chão e vir para cima, levitando. Objeto voando. Aonde que eu moro? Esta casa aqui. Quando eu vim morar nesta casa, 3 dias, 3 noites de guerra espiritual, voou coisas, o forro chacoalhava. A bateria, aquele tempo eu tinha uma bateria, instrumento, e a bateria ficou tocando sozinho. Aí teve que fazer renúncia de sangue. Várias pessoas me procuram pedindo orientação, como que deve fazer. Aí vai nas casas ou nas igrejas, as pessoas caem no chão e ficam se retorcendo. Não é demônio. Irmãos, eu entendo psicanálise, psiquiatria e psicologia. Essas 3 funções, eu sou formado. Essas 3 funções que envolvem espiritualidade. A mente não é espírito, a alma não é espírito, a alma é a mente, é o cérebro. Irmãos, os espíritos malignos, ele não entra no corpo primeiro, ele ataca a mente e depois é para o coração. Depois você está com o coração, aí ele entra no corpo. Mas tem o passo de como o espírito maligno entra no corpo. Além das legalidades, entra o quê? Você está dormindo, seja quem for, homem, mulher, pastor, seja quem for. Acorda com hematomas roxo no corpo. É o espírito maligno que veio e atacou. E cada noite e cada dia começa a piorar. Já teve famílias que me procuraram para fazer renúncia de sangue. Assim, numa pessoa, era o braço, era a costela, era a perna, era a cabeça, era rosto. Já aconteceu com um dos meus. Veio um espírito maligno, jogou da cama, puxou da cama e voou na porta do banheiro. Eu tenho um guerreiro em São Paulo que aconteceu isso também. Aconteceu.
Então vem falar que expulsa um demônio assim e a pessoa fica tudo bem? Não. Tem que ter visão espiritual, você tem que saber que tipo de espírito maligno que você está enfrentando, em qual direção que ela subiu no corpo da pessoa, ou desceu, ou entrou de um lado, ou entrou do outro. Você tem que saber qual é o espírito maligno. Quem é? Não é você ficar conversando, não. Eu não fico trocando ideia com o espírito maligno, eu não converso, não. Aí você fica conversando, enquanto está conversando, a carne da pessoa que está presa ao espírito maligno, ela está sofrendo lá. O espírito da pessoa, o espírito humano está sendo acorrentado. E está abrindo muitos buracos no espírito. E isso pode levar à morte com depressão depois da libertação. Depressão profunda. A primeira depressão, a segunda, a quarta, a quinta, a sexta. Da quinta para a sexta, ela começa a se cortar inteiro. Aí, padre, pastores não resolvem. Não resolve, tem que ser alguém qualificado, preparado. Aí que entra estourar lâmpada, queimar aparelhos domésticos, aquele fedor de carniça por todo lado. Irmãos, o mundo espiritual não brinca. Agora mesmo eu estou enfrentando o mundo espiritual para estar passando detalhes mais com perfeição para vocês poderem entender o que é espiritualidade. Eu vou estar ministrando, fazendo mais vídeos profundos do oculto, da guerra espiritual. Irmãos, eu tenho vídeos que Yahvé dos Espíritos me ordenou no mundo espiritual a trazer para a matéria, para a realidade, óleo visível, e mandou filmar. Eu tenho 2 ou 3 vídeos filmando o que aconteceu no céu. Eu vou pôr naquele short. Eu vou pôr para vocês verem como que é a espiritualidade. Uma pessoa que entende de guerra espiritual, a pessoa que tem o poder para controlar o mundo espiritual, fazer com os raios, sem sair fora para um lado direito ou para o lado esquerdo, concentrado vários raios dentro de uma nuvem, controlando. E Yeshua atravessou a parede. Teve lá o Pedro, não Pedro, se não me engano, Estevão Pedro, não discípulo de Yeshua. Quando Yeshua ressuscitou, teve um Pedro mentindo que era Yeshua. Ele levitou, ou seja, ele voou 15 metros de altura. Leia lá a história de Pedro, que Pedro mesmo fala. Levitou 15 metros de altura. 15 metros. Pedro chegou lá e falou assim: você não é Yeshua HaMashiach, você é falsário, você é mentiroso, espírito maligno, eu tenho sobrepúgio. Na mesma hora ele caiu e quebrou a perna. Irmãos, tudo que eu estou comentando, eu tenho prova, eu posso provar. Eu não fico falando mentiras por aí. Tudo que eu estou falando, eu posso provar. Tudo. O mundo espiritual nunca brinca. E as pessoas falam que está expulsando o diabo, são um bando de mentirosos. Lúcifer, ele possui um poder gigantesco. Irmãos, eu vou estar fazendo mais vídeos sobre guerras espirituais para que você venha compreender e entender como que é o mundo espiritual. Se você quer aprender mais profundo, deixa um comentário, deixa teu arrasto, compartilha esse vídeo. Um abraço e um beijo a todos, um Shalom Adonai, bem-vindo à tradicional comunidade judaica e bem-vindo para a tribo de Judá.